Minha gente, hoje é dia 15 e nós vamos começar aqui pelo Facebook a fazer uma vigília em relação ao que querem fazer com a nossa Previdência, uma vigília de defesa dos interesses da população trabalhadora do Brasil. A nossa sugestão é que, como nós vamos entrar no ar pelo Face todo dia, que vocês reúnam em suas casas grupos de 10, 20 pessoas para assistirem os argumentos que nós vamos colocar e discutir esses argumentos com as pessoas que estejam junto com vocês. É uma espécie de uma ideia daquele grupo dos 11 do Leonel Brizola. Só que o nosso objetivo única e exclusivamente é levantar a consciência em relação ao que o governo quer fazer. Nós vamos falar sobre as verdades e as mentiras da famosa nova previdência do governo do Bolsonaro. E houve um probleminha aqui com o meu microfone, escapou do lugar onde ele estava. Mas vamos lá, eu espero que esteja o som com boa qualidade. Então, é mentira o que o governo está dizendo. A matéria que eu vou colocar no ar está sendo preparada pelo economista José Carlos Assis, que trabalhou comigo muito tempo no Senado e está empolgadíssimo na defesa da população contra esse verdadeiro holocausto que é a Previdência Pública. Então, o texto é do José Carlos Assis e eu estou colocando para vocês. É mentira que a reforma da Previdência proposta pelo governo é para cortar privilégios. Na verdade, ela não corta nenhum privilégio das castas dominantes, realmente privilegiadas, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Estas castas ganham salários de marajás, muitas vezes acima do teto constitucional. Estes salários não serão colocados em questão, não serão tocados pela reforma, mas geram gordas aposentadorias ou pensões quando os seus donos vão para a inatividade. É mentira que a Previdência está quebrada. A Seguridade Social, da qual faz parte a Previdência, teve uma redução de receita nos últimos anos, é verdade, por causa da profunda recessão que afeta o país. Com a recessão, cai o produto interno bruto, a receita fiscal cai e cai a receita previdenciária. Acontece, no entanto, que a recessão é produto exclusivo da política econômica do governo, que nada faz para estimular a retomada do crescimento. O que está quebrada não é a Previdência. A política econômica neoliberal é que está quebrando o país, que está arruinando com a vida de todos nós. É mentira que a Previdência seja o maior peso para o orçamento público. Peso muito maior são os juros da dívida pública. As despesas com a Previdência contribuem para reduzir a queda do produto interno bruto, porque as despesas com a Previdência se transformam num consumo que alimenta a demanda, que estimula o investimento e o emprego. Os aposentados gastam esse dinheiro, não acumulam, não colocam em banco, não põem a juro, eles estimulam a economia. Na Europa, os gastos previdenciários são considerados estabilizadores automáticos da economia. Sem eles, como querem os proponentes da nossa reforma, estaríamos afundando ainda mais com a recessão. É mentira que as despesas com juros são obrigações absolutas do Estado. Na verdade, estas despesas poderiam ser muito menores se as taxas de juros estipuladas pelo Banco Central a serviço da dívida pública fossem reduzidas. O Banco Central é nomeado pelos banqueiros, pelos bancos, é Bradesco, Itaú, Santander. Além disso, o que a sociedade paga de juros não volta para a sociedade, na forma de compras de bens e serviços, ou para investimentos reais. Vai para a especulação financeira, volta para a especulação financeira, somando juros sobre juros, sem nenhum efeito sobre o consumo e o investimento. Mesmo porque a queda de salários e empregos reduz a demanda e, consequentemente, reduz o estímulo para investir. Não havendo quem compre, ninguém vai produzir nada, nem bens, nem serviços. É mentira que o regime de capitalização beneficiaria o trabalhador.
Na verdade, o regime de capitalização destrói a previdência pública, sem deixar alternativa ao trabalhador, pois os empresários não empregariam ninguém que escolhesse o regime de previdência pública. A capitalização só serve ao empregador avaro, que já não terá obrigação de contribuir com a sua parte solidária para a previdência do empregado. Sozinho, o empregado vai ter que fazer uma espécie de caderneta de poupança por conta própria e entregá-la à administração dos banqueiros privados, para especularem com ela à vontade e sem a obrigação de garantir um retorno decente. É mentira que o modelo de capitalização adotado no Chile, na época do ditador Pinochet, tenha sido um sucesso. Na verdade, tem sido um fracasso, com a drástica redução do valor de aposentadorias e pensões, em média a 40% do que era o salário mínimo. É nesse regime que se inspirou o Paulo Guedes para propor a reforma brasileira. O maior símbolo dela é o aumento brutal no número de suicídios de idosos que caíram na indigência como vítimas do sistema. O que Paulo Guedes quer é uma espécie de holocausto de idosos e pobres, cuja aposentadoria ou pensão ele pretende reduzir a meio salário mínimo para, em contrapartida, engordar o bolso do sistema financeiro com o trilhão de reais que quer arrancar dos trabalhadores em atividade. É mentira que a reforma ajudará a retomada da economia na geração de emprego. Acontece que a economia só vai retomar se crescer a demanda, pois o aumento da demanda favorece o investimento e o emprego, que gera mais demanda num círculo virtuoso. Entretanto, todas as medidas econômicas adotadas no atual governo são no sentido de reduzir a demanda e liquidar empregos. Com a tal reforma previdenciária proposta, não é diferente. As medidas sugeridas são contracionistas, tirando recursos de demanda do governo e dos cidadãos, para queimar os recursos correspondentes na especulação financeira. Diante dessas mentiras, a palavra de ordem para o trabalhador e para o cidadão em geral é: resistam. Resistam com todas as forças ao regime de capitalização. Ele é a cereja do bolo da reforma do Paulo Guedes, da reforma para o governo mentiroso. Guedes aceitará todas as mudanças que ele próprio considera secundárias em suas propostas, menos esta. Ele quer a capitalização. E a razão não tem nada a ver com equilíbrio previdenciário. Tem a ver com os bilhões de reais com que quer encher os bolsos dos banqueiros, da mídia corrupta e dos parlamentares que vendem o seu voto. Esses são os inimigos de uma previdência decente, para a qual queremos contribuir com propostas honestas. E vamos fazer isso nessa vigília. Todo dia vamos nos dirigir a vocês colocando algumas ideias. E a sugestão inicial, eu repito aqui: reúnam em sua casa seus parentes, seus amigos, companheiros de trabalho, vejam a crítica e as propostas que nós vamos colocar e tentem formar uma consciência positiva. A previdência é verdadeira, é possível, ela é uma previdência solidária, com a participação do Estado, do empregador e do trabalhador. Ela é fraterna, é um sistema de repartição que, sem dúvida alguma, dá certo e faz funcionar a nossa economia. Este artigo e o correspondente vídeo estão na internet. Mais tarde eu vou colocar o texto escrito, mas eu acho que a melhor forma hoje é essa conversa pessoal com vocês. Discutam isso, reuniões em suas casas. E todo dia nós vamos trazer elementos dessa vigília cívica contra o holocausto, verdadeiro holocausto, para matar idosos e trabalhadores que esse governo pretende fazer no Brasil. Valeu, minha gente, vamos à luta!